E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 99. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E por uma pessoa que tem uma rotina muito cagada, digamos assim, o cara come super mal, o cara abusa de bebida alcoólica, o cara abusa de uma série de substâncias. E se ele fosse comparar consigo mesmo, como ele não muda, ele tá sempre ruim e ele acha que aquilo é o normal. E aí, quando ele vê uma pessoa que tá muito acima, como por exemplo em termos mentais, esse camarada do xadrez, como é que é o nome dele mesmo, Dupra? Alexander Alekhine. Então, um gênio. Né? Ele vê, nossa, eu tô muito abaixo. Como é que essa pessoa que ela vive nessa bolha e acha que aquilo é o normal dela, mas se ela for mudar a rotina, ela vai ver que não, que ela tá produzindo abaixo, ela pode fugir disso e começar a tomar pequenas providências para atingir um estado satisfatório, digamos assim. Deixa eu só complementar, porque eu acho que vocês devem viver isso na clínica mesmo. Todos os dias o pessoal fala, não, mas eu sou saudável. E aí você vai avaliar a pessoa nem dorme direito, nem faz exercício, ela não faz o básico que é para se tornar uma pessoa minimamente funcional. E aí você fala, putz, você podia ser muito melhor, né? E a pessoa briga com você falando, não, eu tô ótima. O meu irmão, por exemplo, posso dar exemplo dele, que é meu irmão, ele sempre acha que ele tá ótimo de saúde, que ele é perfeito. Mas ele sempre tem assim, ali uma cagadinha que dava pra ser muito melhor. Mas a performance nem sempre ela é igual à saúde, tá? Isso é um ponto importante, né? Só um raciocínio Aham. rápido. Imagina um cara que escreve romance. Muitas vezes pra ele tá numa deprê, às vezes é bom. É Pra sério. escrever, né? Então, O famoso performance pé na bunda pra compor o pra compor o sertanejo. sertanejo. Entendi. Por que se faz tanta música romântica na Inglaterra no inverno? Que o cara tá Porque trancado em casa. pensa, os cantores de música romântica ingleses, Adele, Sam Smith, se você é uma sofrência. Sim. Que Quando é que eles cinza fazem lá, né? cinza no inverno? Eu quase me matei. Uma vez que eu fui pra Irlanda, passei 15 dias lá, sem sacanagem. A hora que eu voltei direto pro Rio de Janeiro. Eu falei, cara, a gente vive no paraíso, não sabe. É. Eu queria me matar. Exatamente esse clima que você falou, cara. Tá, então um dos componentes, já vamos começar, já anota aí, ó, um dos componentes principais é sol e vitamina D pra você ter uma boa performance. Perfeito. Saúde, tudo, né? Perfeito. Não é verdade? Ajuda. A menos que você seja, né, um grande escritor aí de poemas, de romance ou música sertaneja. Tá bom. Mas Olha- então, você estava bem falando sobre isso e o que veio na minha cabeça foi o atleta. Porque o pessoal pensa que o atleta de alto nível, um atleta nível olímpico, por exemplo, ele é saudável. Mas ele vai tão além em certas coisas que ele deixa de ser saudável para ter uma performance muito além do que as pessoas conseguiriam, por exemplo. Exatamente. E isso é tão particular, gente, tão particular. Eu sempre observo muito que as pessoas querem atribuir algo muito maravilhoso para aquela função. E hoje a gente tem um conhecimento de um aparato genético e epigenético, epi é além da genética. Além da genética, que mostra quem é você. Exatamente. Então, por exemplo, se eu pegar um teste genético seu agora, eu vou te dizer exatamente quem é você e coisas que são imutáveis. Porque a gente não muda a sequência de bases do nosso DNA. A gente vai fazer uma modulação. Então, quando a gente trabalha com performance mental, se eu não tenho um teste genético, por exemplo, para te avaliar de forma adequada, ou mais completa, né? Eu posso te perguntar algumas coisas. Por exemplo, qual é o horário do seu dia que você é mais produtivo? Como que você tá logo após o almoço? Como que você se sente quando você toma meia hora depois que você toma cafeína e 1h30 depois que você toma cafeína? Qual é o teu sentimento às 4 horas da tarde? O que você sente quando você janta às 7 ou às 8 ou às 9 da noite? Então, isso nos traz uma informação muito incrível. Por exemplo, tem uma enzima que chama CONT, né? Parece difícil, mas não é, tá? Essa enzima ela define tanta coisa. Por exemplo, eu sou CONT lenta. Eu sou CONT lenta. O que é isso? Eu tenho muito estímulo, de uma forma mais simples, eu tenho muito estímulo dopaminérgico. Então essa CONT, como ela é lenta, eu tenho muito estímulo dopaminérgico, eu tenho muita dopamina livre. E essa dopamina, ela vai me estimular muito. Então, por exemplo, se eu tomar um café 3 horas da tarde, esse estímulo ele vai quase que ser perene. E, por exemplo, de manhã, como eu já tenho esse estímulo, eu não preciso desse excesso de cafeína. Eu tenho muitos pacientes, isso é minha rotina, isso a gente faz todos os dias. E aí você pega um outro paciente, por exemplo, que é CONT rápida.
que falta estímulo dopaminérgico, aquele que acorda cansado, que demora a pegar no tranco, que acorda às 7 horas da manhã e vai pegar no tranco às 10 horas da manhã. Tá, o que você tem que fazer para mudar isso? Ah, não quero ser assim. Primeiro, vamos entender, uma pessoa assim não é que não quer ser assim. A gente pode fazer coisas para melhorar a cognição, para melhorar esse comportamento aí, só que são coadjuvantes, porque são coisas que não vão mudar. Então, é muito particular a prescrição e o acompanhamento quando se fala em performance mental. Você tem que saber quem é você, porque senão você fala assim, ah, Lu, eu tomo café, fico pilhadaço, mas depois 40 minutos me dá uma bad. Fico meio sonolento, cai meu rendimento, fico com os pensamentos meio ruins. Então, isso é um sinal para mim que você provavelmente é conte lenta ou tem alguns fatores que contribuem para isso. E tem mais vários outros, né, Rodrigo, que a gente avalia para verificar, que a gente faz um teste complementar. No mesmo, a gente tem vários polimorfismos, são alterações genéticas que todos nós temos. Então a gente avalia que alterações são essas, para que a gente consiga fazer de forma adequada. Existem aqueles que funcionam para todos. E é que a gente vai trazer como exemplo.